Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e hoje eu vou falar, talvez, do conteúdo que eu mais tenha aguardado para falar com vocês, porque é física moderna. Primeiro, porque é algo que eu mal tive no colégio. Assim, a gente viu muito por cima a teoria da relatividade. Na minha época, tinha previsão de cair no vestibular, mas ainda não havia caído. Se havia caído também não foi comentado. E aí eu fui ter teoria da relatividade quando eu fui fazer engenharia. E eu achei assim muito legal você sair da física clássica newtoniana que a gente está acostumada e ir para uma nova física, né? Não estou falando que a física clássica deixou de ser física. Não é isso. A física clássica é física, dá certo, tá correta, mas também existem outros olhares. Existe então o olhar moderno da física. E aí também a gente vai falar um pouquinho de mecânica quântica, para a gente tirar essa ideia quando alguém fala assim: nossa, eu estou vendendo um colchão quântico. Ah, eu faço não sei o que quântico. Calma. O que a pessoa faz? Vamos entender se tem lógica isso daí, se não tem lógica isso. Da onde vem essa tal mecânica quântica? Porque parece que a gente escuta tanto hoje essa palavra e não sabe de onde veio. Então, a ideia hoje é a gente compreender esse mundo mais moderno. E eu começo falando da teoria da relatividade especial. Primeira coisa que a gente acha assim, ai, tudo é relativo, já diria Einstein. Não, a teoria não fala isso, tá? Quando alguém acha que o Einstein quis dizer que tudo é relativo, não foi bem isso. A gente vai discutir tempo, espaço, velocidade. E daí, com esses três conceitos, um pouquinho mais à frente eu vou discutir massa e energia. Eu não vou tirar a física clássica do valor dela. Mas agora que a gente já teve onda, que a gente já entendeu sobre eletromagnetismo, a gente começa a saber que tem a luz, que tem a velocidade da luz. E é a partir da velocidade da luz que começa a teoria da relatividade. Antes, a maior parte dos físicos pensava que a mecânica clássica do Isaac Newton, baseada em referenciais inerciais, descrevia os conceitos de velocidade e força para todos os observadores, ou sistemas de referência. Isso é quando a gente diz que tem um referencial fixo e que aquele referencial lá, ele está sendo válido para tudo que a gente for fazer, que é o que a gente fez até então. No entanto, Hendrik Lorentz e outros comprovaram que as equações de Maxwell. Quem é Maxwell? Maxwell é quem governa o eletromagnetismo. Então, quando Maxwell propõe as equações dele dentro do eletromagnetismo, eles vão perceber que não existe um referencial absoluto. Como assim, Alessandra? Eu sempre gosto de contar algo que, para mim, mudou muita coisa. Eu estava discutindo com um tio e falei assim, nossa, eu acho muito difícil entender elétrica, magnetismo, eletromagnetismo. Falei, eu tenho um elétron. Aí ele tem um campo elétrico. Certo? Tá. E aí, com esse campo elétrico, tem uma força elétrica. Ele pode aproximar, ele pode repulsar. Ok. Aí eu tenho o mesmo elétron. Ele tem um campo magnético. Só que para ele ter esse campo magnético, ele precisa ter movimento. Então, tá bom. Então, na realidade, eu tenho corrente elétrica, eu passo a ter um campo magnético. Tendo campo magnético, eu tenho força magnética. E aí, eu vou ter entrada, saída. E eu falava assim, mas está partindo do mesmo elétron. Eu não conseguia entender. E aí, um tio
físico e matemático, virou para mim e falou assim: o que você não está entendendo é que está variando o referencial. O referencial está mudando, então está mudando o que você está vendo. Na realidade, é a mesma coisa. Você não tem um campo elétrico e um campo magnético, você tem um campo eletromagnético. E aquilo para mim fez total sentido. Falei, então não é um referencial absoluto. E antes, quando a gente sabe mecânica, a gente tem um referencial absoluto. A gente coloca um ponto de referencial e aí você vê o trem indo para um lado, o caminhão indo para outro lado, o barquinho, o rio, e a gente estuda tudo isso. Até tem um nome legal, o referencial, quando ele é absoluto. Ele chama-se referencial galileano. É um referencial de Galileu, em homenagem ao Galileu Galilei. E então, isso há muito tempo atrás, eu ainda era alguém que brigava muito para entender física, ainda brigo, mas teve lógica para mim. E eu espero que tenha lógica para vocês entender que uma coisa quando a gente está estudando em impulso, colisão, Torricelli, velocidade média, velocidade ok. Eu estou estudando lá, eu tenho um referencial fixo e aquilo acaba sendo válido, aquilo acaba dando certo para mim. Quando a gente está no mundo do eletromagnetismo, ou quando estivermos trabalhando com onda, com luz, com velocidade de 3 vezes 10 elevado à oitava, que é a velocidade da luz, metros por segundo, aproximadamente, o referencial deixa de ser absoluto. É essa a ideia que tem o Einstein quando ele diz pra gente sobre relativo. Eu tenho que saber quem é o meu referencial. Para eu saber comprimento, para eu saber espaço, comprimento e espaço, para eu saber tempo. Estamos começando a entender um pouquinho mais. Então, por exemplo, quando se considera o mesmo problema físico a partir do ponto de vista de dois observadores com um movimento uniforme, um em relação ao outro, eu vou ter um referencial que muda. Há pouquíssimo tempo eu fui explicar para um aluno e eu estava explicando para ele a diferença de estar parado e estar em movimento. E eu falei assim, olha, eu em relação a vocês, a minha distância com vocês não está variando se nós dois estivermos sentados. Então, eu estou parada em relação a você, você está parada em relação a mim. Mas, em relação a, por exemplo, a Lua, eu posso estar sentadinha aqui na Terra, paradinha, mas eu estou em movimento, porque a Terra está se movendo. Quando tem uma variação de distância, eu tenho movimento. Quando não está variando a distância, eu tenho algo parado. E aí eu mudei o referencial, eu mudei a resposta que eu dou. Certo? Ou seja, deixa-se de aceitar o tempo e o espaço como absolutos. Einstein rebate a ideia de que tempo e espaço são absolutos e passa a debater que são conceitos que dependem do referencial no que são medidos. E aí vem outra historinha. Há pouco tempo, a minha mãe virou para mim e falou assim, nossa filha, parece que o tempo está passando mais rápido. Eu falei, ué, pode ser que esteja. E meu pai falou assim, não tem como o tempo tá passando mais rápido. O tempo é um só. O tempo é tempo. Como que tá passando mais rápido? Falei, olha, pai, se a gente aumentar a velocidade, pode ser que o tempo esteja passando mais rápido. O que eu estava fazendo era trazendo conceitos de física moderna para o nosso dia a dia. Isso não quer dizer que o nosso relógio vai girar mais rápido. Mas a noção de tempo e espaço que a gente tem em física, e aí, o que a gente precisa lembrar?
que são 3 conceitos que andam juntinhos e que a física não separa, que é velocidade é igual ΔS sobre ΔT. Essa belezinha aqui ajuda a gente a explicar muita coisa. Eu tenho um espaço variando conforme o tempo, eu tenho velocidade. O que a gente acha numa maneira clássica? Que eu ter espaço é algo físico, tempo é algo físico, medido pelo relógio, a velocidade é algo que, devido ao espaço, devido ao tempo, aparece. Então, para o nosso conceito clássico, a velocidade é relacionada ao espaço e ao tempo, certo? Então, a velocidade é algo que se altera quando eu altero o espaço e o tempo. Tá? Então, a velocidade pode ser sempre alterada. E é aí que vem o brilhantismo. Einstein vai dizer pra gente que a velocidade da luz no vácuo é invariável. Mas, Alessandra, você acabou de dizer que se eu variar espaço, se eu variar tempo, eu vou variar a velocidade? E agora você me diz que a velocidade é algo, a velocidade da luz no vácuo é algo que não se varia? Deu nó no meu conceito. Deu nó. Isaac Newton não nos responde mais da parte clássica. Então, o que acontece? Eu vou ter que entrar com um novo conceito. Eu vou ter que entrar com novas discussões. Eu vou ter que ir para o olhar moderno. Então, eu até coloquei aqui para vocês. A velocidade da luz no vácuo é constante e invariante em relação ao referencial adotado para medi-la. Independente do referencial que vocês escolham, a velocidade da luz vai ser de aproximadamente 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Na realidade, é 290 e poucos milhões. É abaixo de 3 vezes 10 à oitava. É 2,9698. Mas é isso. E aí, a gente vai ter que entender de novo. Então, vamos de novo. Quem agora não pode ser alterado? A velocidade. Agora, ela é fixa. Então, tá bom. Então, a gente vai fixá-la. E ela não se mexe mais. A partir do momento que eu vejo que a velocidade não se altera, a variação de espaço se altera. A variação de tempo se altera. Então, tempo e espaço deixa de ser algo absoluto. Tempo e espaço deixa de ser algo que eu pensava ser linear, bonitinho. Mas eu não estou discutindo, novamente, eu não estou discutindo o tempo do relógio do nosso dia a dia. Eu estou discutindo o tempo, o espaço. Einstein vai falar sobre o universo. E aí, para vocês irem refletindo um pouquinho sobre essa novidade, porque é uma novidade, até então a gente nunca discutiu isso. Vocês tomam uma aguinha e eu já retorno.